Um pai mata o ex-namorado de sua filha e o júri entende numa votação por 8-1 que foi legítima defesa. Este é o Visão Libertária. Uma das pautas mais importantes da liberdade, se não a mais crucial, é a legítima defesa e, como corolário, o direito ao armamento defensivo. A legítima defesa é simplesmente o direito de manter-se vivo, o reconhecimento da propriedade privada e a liberdade de autodeterminação, de ir e vir, de não ser oprimido por nenhuma milícia, seja ela legalizada ou ilegal. Em suma, é vida, liberdade e propriedade reunidos em um só princípio. Dois aspectos indissociáveis da legítima defesa são o perigo iminente de uma agressão e a proporcionalidade da conduta repulsiva. Explicando melhor, o ataque do agressor deve ser instantâneo. Ele já deve ter iniciado a agressão ou estar muito próximo de fazê-la. Não adianta o agressor ameaçar o agredido com palavras do tipo "você vai ver" ou "vou resolver isso na bala", e então voltar para seu apartamento. Isso não justificaria o agredido buscar uma faca, deslocar-se até o condomínio do agressor e esfaqueá-lo enquanto ele estivesse dormindo. Represália não é legítima defesa. É o que criminosos fazem uns com os outros. O remédio jurídico para uma ameaça verbal é deixar consignado na polícia que o agressor tem a intenção de matá-lo, levar o agressor a um tribunal e, principalmente, preparar sua proteção em casa, seja com a contratação de seguranças privados, seja com um armamento bélico de sua família ou ambas as medidas. E então, quando o agressor estiver na iminência de perpetrar o crime contra a pessoa do agredido, este pode e deve cessar a agressão com os meios que estiverem ao seu alcance. A resposta proporcional da vítima deve ser feita não necessariamente com os mesmos instrumentos de ataque do agressor, mas sim com a intenção genuína de pará-lo, ainda que isso implique na morte do atacante. Por exemplo, se o atacante é um lutador de MMA e invade com uma faca a casa da vítima, é razoável que ela, a vítima, enfrente-o com o que estiver ao seu alcance. Se a vítima tem treinamento com arma de fogo e possui uma espingarda, é aceitável repelir o agressor com chumbo. Agora, suponha que Charlie interrompeu a agressão do lutador Bob. Charlie deferiu um tiro de espingarda no abdômen de Bob, levando-o ao chão. Charlie chutou para longe a faca. Bob continua vivo, mas impossibilitado de levantar-se. Ato contínuo. Charlie, até então, amparado pela legítima defesa, é tomado por violenta emoção vingativa e decide torturar Bob. Primeiro, um tiro em seu joelho. Outro tiro em sua genitália, um terceiro tiro para decepar sua mão, e continua a atirar até ceifar a vida de Bob. A polícia chega. Os peritos criminais examinam o local da morte violenta. Investigadores entrevistam vizinhos. Ficam sabendo da desavença entre ambos, da ameaça pretérita de Charlie. Porém, o laudo de corpo de delito, o exame de local e os depoimentos demonstrarão que os tiros não foram tão iminentes assim, que houve represália abusiva, que houve tortura. Nesse caso, Charlie, mesmo tendo estado certo no momento, responderá por homicídio qualificado por meio insidioso ou cruel na conduta. É claro que cada caso é um caso. Somos humanos, e nada de errado nas emoções humanas deveria nos surpreender. Sabe-se lá quais não foram os dias de terror que um agredido não passou pelos anos em que foi vilipendiado e ameaçado por seu agressor. É possível que na hora da legítima defesa, o agredido perca o controle. É para sopesar essa conduta que um bom juiz deve analisar o caso concreto sob as mais variadas óticas. Como um estudo de autodefesa, analisaremos hoje uma notícia de agosto de 2022. Nos Estados Unidos, um jovem foi baleado ao tentar forçar a porta da casa de uma família. O baleado era ex-namorado da filha do dono da residência em vias de ser invadida. O atirador foi inocentado em Ohio por legítima defesa sob as leis Stand Your Ground, proteja seu solo. Toda a cena foi capturada pela câmera de segurança instalada na campainha da casa. A gravação mostra James Rayo, de 22 anos, sendo baleado 3 vezes, tendo ferimentos nos ombros e nas costas. Rayo desceu as escadas da varanda antes de desmaiar no jardim. Quando a polícia chegou, ele já estava morto. O pai da jovem foi identificado como Mitch Ducro. Momentos antes, Rayo estava tentando forçar a porta da casa onde mora sua ex-namorada. Ele pediu à mulher que saísse. Vozes do interior da residência mandavam-no se afastar dali, mas Rayo continuava tentando entrar. Em princípio, isso assustaria qualquer pessoa normal. Parece uma iminente agressão de violência doméstica. Se a investigação estudar melhor o caso, poderá, de repente, saber se Rayo era usuário de drogas, se já tinha manifestado algum comportamento hostil contra ela, se o término da relação tinha ou não tinha sido conturbado, como ele transpôs acerca do imóvel, que horas fez isso, se a família já estava dormindo, e se foram surpreendidos. Enfim, vários elementos fortaleceriam o caráter de iminência da agressão. Não é apenas a legítima defesa da propriedade em si. Afinal, trocar a vida de um agressor pela defesa de uma propriedade não parece ser proporcional. Ah, o Alf foi pego furtando mercadoria no meu comércio. Pá! Vou dar um tiro nele de legítima defesa. Isso não procede. O transpassar de propriedade imóvel implica em medos muito mais fundados. Como que um invasor de propriedade entra no meio da noite em sua casa e você não imaginaria que ele poderia cometer latrocínio, que no caso é matar ou roubar, que não violaria a dignidade sexual dos seus familiares, que não os sequestrariam, que não atearia fogo na residência? Então, não é a proteção da propriedade em si, mas é a defesa da família, da sua liberdade, da sua vida, do seu patrimônio. Tudo junto. Até porque, se um bêbado no início da noite pulasse o portão de uma casa imaginando que estivesse entrando no terreno dele, isso por acaso justificaria ele ser recebido a tiros? Bem, a defesa do atirador
Poderia argumentar que se assustou e imaginou que o bêbado fosse um bandido. Tratar-se-ia de um caso de legítima defesa putativa, ou seja, aquela em que a pessoa imagina erroneamente que vai ser agredida. O ponto é que mera entrada numa propriedade não autoriza uma legítima defesa letal. O uso moderado da força deve ser escalonado. O proprietário exige a identificação do invasor. Adverte-o a sair dali, informa que está armado e que usará violência se for preciso. Há vários escalonamentos. O invasor pode ser removido fisicamente. Isso também é legítima defesa. Nem tudo precisa terminar num banho de sangue. Para corroborar que a invasão de James Rail não se tratou de mera entrada inconveniente na propriedade de Mitty Ducro, a gravação de áudio da chamada de serviço 911 capturou a filha de Ducro exclamando com medo: "Ele está tentando abrir a porta, papai!" Antes da lei Stand Your Ground, promulgada em 2021 em Ohio, uma pessoa tinha que tentar recuar ou se afastar antes de disparar. Agora, a doutrina do castelo sustenta que uma pessoa não precisa recuar para sua casa ou veículo antes de abrir fogo com força total, mas desde que haja uma ameaça razoável. Porém, entre os vizinhos, não houve consenso sobre as ações do pai. "Se ele entrou na casa, por que ele atirou pela porta?" perguntou Jeff Hereford ao News Center 7, dizendo que discordava do relatório da polícia. Por sua vez, Deneza Goings disse ao canal que acreditava que o pai da mulher tinha todo o direito de disparar uma arma diante da ameaça representada pelo jovem. A questão é essa: quem não viveu uma situação de violência doméstica, não conhece um ex-namorado abusivo e não está sozinho com uma filha, não tem muita autoridade para dar palpite se ele se defendeu justamente ou não. Você não vai ficar sozinho com sua filha numa casa e esperar um babaca abrir sua porta para só então tentar defendê-la. Qualquer ser humano nessas condições teria sentido medo. Mas, de novo, é para isso que existe a investigação da polícia, para identificar elementos que demonstrem o caráter agressivo iminente. Imagine, por exemplo, se Rail fosse esquizofrênico e estivesse apenas tendo um surto e que tivesse ido à porta da ex-namorada pedir ajuda, pois confiava somente nela. Será que nesse caso isso teria realmente sido uma agressão? Então fica a lição. Legítima defesa é bela e moral, mas não é tão simples de ser analisada. Não caiam na impulsividade da mídia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Edescena, escrito por Rods, revisado por Donda e narrado por Rafael do Fraier. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.